Você já se perguntou: por que a vida parece tão difícil? Por que há tanto sofrimento, tantas lutas, tanta dor? A palavra de Deus nos confronta com uma verdade. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. LM 3:39. A dor que muitos vivem hoje não é apenas fruto do acaso ou da injustiça do mundo. Em muitos casos é consequência de decisões erradas, caminhos sem Deus e escolhas que aos poucos nos afastaram da fonte da vida. Quando o ser humano decide caminhar sem direção, ele logo se perde. E é exatamente isso que o pecado faz. Ele oferece atalhos, prazeres momentâneos e uma falsa sensação de liberdade, mas o final é sempre prisão. A palavra de Deus em Lamentações 3:39 nos confronta. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Essa pergunta é como um espelho que nos obriga a olhar para dentro e refletir. Será que não estamos colhendo aquilo que semeamos? Quantos já desprezaram conselhos sábios? Quantos ignoraram a voz do Espírito Santo e seguiram os próprios desejos? Trocaram a presença de Deus por promessas vazias do mundo e hoje se encontram em desespero? Muitos vivem hoje na escassez financeira porque, ontem, gastaram sem responsabilidade, buscaram atalhos, confiaram em ganhos fáceis, se associaram com pessoas erradas ou ignoraram princípios de fidelidade e honra a Deus. Outros sofrem com doenças que são consequência de anos de maus hábitos, excesso de estresse, falta de cuidado com o corpo e da ausência de uma vida equilibrada. A saúde do corpo está ligada à saúde da alma. Há quem esteja preso às drogas, ao álcool ou a qualquer outro vício, porque um dia acreditou que aquilo traria alívio, distração ou controle, mas agora se vê dominado, escravizado e sem forças para sair sozinho. O pecado é traiçoeiro. Ele promete conforto, mas entrega destruição. Ele se apresenta como solução, mas se revela como prisão. E o mais perigoso, ele nos afasta do Pai, do único que realmente pode nos socorrer. A verdade é que muitos vivem como o filho pródigo. Saíram da casa do Pai buscando liberdade, mas hoje estão entre os porcos, desejando até a comida deles. A fome que sentem não é só física, é espiritual. E quando o sofrimento bate à porta, muitos perguntam: por que Deus permitiu isso? Mas poucos perguntam: onde foi que eu me desviei? Em que momento deixei de ouvir sua voz? Deus não se ausenta. Quem se afasta somos nós. Ele permanece fiel com os braços abertos. Mas enquanto insistimos em viver do nosso jeito, longe da sua vontade, estaremos sujeitos às consequências naturais de uma vida sem direção. É mais fácil culpar o sistema, a sociedade, os outros, mas a palavra de Deus nos chama para a autorresponsabilidade. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O primeiro passo para a restauração é reconhecer onde erramos. Deus não quer o sofrimento de ninguém, mas Ele respeita as nossas escolhas. Ele deu ao homem o livre-arbítrio, e com ele vem também a responsabilidade de lidar com os frutos que colhemos. Não é castigo, é colheita. Se plantamos desobediência, colheremos dor. Se vivemos sem princípios, colheremos caos. Se ignoramos a palavra, colheremos confusão. Mas isso não é o fim, é apenas o alerta. O sofrimento que muitos vivem hoje pode ser o despertador que Deus permitiu tocar para chamar de volta à consciência, ao arrependimento, ao retorno. Ele quer curar, libertar e restaurar, mas tudo começa ao reconhecermos a causa, o pecado que nos afastou. O pecado não fica oculto para sempre. Ele amadurece, cria raízes e, quando menos esperamos, seus frutos começam a aparecer. Aquilo que parecia pequeno se torna gigante. Aquilo que parecia inofensivo se transforma em destruição. As dívidas se acumulam, o lar se desfaz, a saúde se esvai, a mente se desequilibra, os relacionamentos se quebram. Tudo isso são manifestações visíveis de escolhas espiritualmente erradas que vieram sendo cultivadas ao longo do tempo. A palavra de Deus diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. É lei espiritual. Quem planta vento colhe tempestade.
Quem vive no erro, colhe ruínas. A ausência da presença de Deus deixa espaço para o medo, a angústia e a confusão. Muitos estão emocionalmente sobrecarregados, vivendo em constante ansiedade, porque perderam a paz que só o Espírito Santo pode dar. Os vícios não são apenas comportamentos, são prisões. Eles dominam a mente, enfraquecem a alma e destroem o corpo. É o inimigo agindo de forma sutil, levando o ser humano a acreditar que não tem mais saída. Famílias estão sendo destruídas, filhos crescendo sem direção, lares marcados por gritos, agressões e afastamentos. E tudo isso começou com um coração que se afastou da vontade de Deus. Primeiro vem o distanciamento, depois a queda. Há quem tenha perdido tudo: saúde, paz, dignidade, finanças, credibilidade. E mesmo assim ainda se pergunta: onde foi que tudo deu errado? A resposta é clara: quando o homem deixou de ouvir a voz do Pai. Viver fora da presença de Deus é como andar no escuro. A pessoa tropeça, cai, se machuca e ainda tenta culpar o caminho. Mas o problema nunca foi o caminho, foi a ausência da luz. E Jesus é essa luz. A concretização do pecado é visível, dolorosa e inevitável quando não há arrependimento. O coração se endurece, a alma se entristece, e a vida entra num ciclo de repetição de erros e frustrações. Mas até aqui, mesmo com tudo isso, ainda há esperança. Porque o amor de Deus é tão grande que Ele permite que a dor nos conduza de volta ao arrependimento. Ele nos deixa tocar o fundo do poço, não para nos destruir, mas para que percebamos que o único lugar seguro é nos braços do Pai. Deus nunca escreveu um ponto final onde Ele queria colocar uma vírgula. Mesmo que você tenha errado, se afastado, perdido tudo, a história não acabou. Ainda há tempo, ainda há graça, ainda há cura. A cura começa com um passo simples, mas profundo: o arrependimento verdadeiro. Não é só sentir remorso, é reconhecer que o caminho longe de Deus é destruição e escolher retornar de coração quebrantado. A Bíblia diz: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17. Deus não rejeita quem se humilha, quem clama, quem volta com sinceridade. A cura que Deus oferece não é superficial. Ele não coloca curativo em feridas profundas, ele cura de dentro para fora. Ele toca o espírito, restaura a alma e transforma o destino. O que parecia impossível, ele torna possível. Jesus é especialista em restaurar vidas destruídas. Ele levantou o paralítico, libertou o endemoniado, restaurou a mulher adúltera, salvou o ladrão na cruz. E Ele pode te restaurar hoje. Você não está fora do alcance da graça. Não importa o que te escraviza: drogas, álcool, dívidas, tristeza, vícios ou medo. Jesus é o único que pode quebrar essas correntes. E o sangue dele já foi derramado por você. A cura já está disponível, basta você querer. Assim como o filho pródigo caiu em si e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas 15:18. Hoje é o dia de você tomar essa mesma decisão. E quando você der o primeiro passo, o Pai correrá ao seu encontro. Ele não vai te cobrar, não vai te humilhar, não vai te envergonhar. Ele vai te abraçar, vestir com nova roupa, restaurar sua identidade e te devolver dignidade. O que o pecado te roubou, Deus vai restituir. Talvez você ache que está muito sujo, muito longe, muito perdido. Mas o sangue de Jesus é mais forte que qualquer mancha. O amor dele vai onde ninguém mais consegue ir. Ele não quer perfeição, ele quer o seu coração. Hoje o Pai te chama de volta. Ele te convida a deixar para trás a culpa, os vícios, os erros e as dores, a cura para a sua alma, a restauração para a sua casa, a salvação para a sua vida. Volte enquanto é tempo. A porta está aberta. Ele está te esperando. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na Tua presença em intercessão por esta vida que ora comigo agora. Ela pode estar cansada, ferida, endividada, doente, escravizada por vícios ou se sentindo longe demais de Ti. Mas eu clamo: alcança, Senhor. Toca, liberta e restaura.
Pai, em nome de Jesus, entra nessa casa, entra nesse coração. Onde houver escuridão, que a tua luz brilhe agora. Onde houver confusão, que o teu espírito traga paz. Onde houver vício, que as correntes caiam por terra agora. Onde houver escassez, que a tua provisão sobrenatural comece a se manifestar. Senhor, traz consciência, quebrantamento, arrependimento verdadeiro. Que essa pessoa entenda que não é tarde demais, que o Senhor não a rejeita. Mesmo que ela tenha se afastado, o teu amor nunca mudou. Teus braços continuam abertos como os do pai do filho pródigo. Eu clamo, Espírito Santo, sopra vida onde só há morte, sopra ânimo onde só há desespero, sopra perdão onde há culpa, renova, cura, transforma. Traz de volta aquele que está caído, perdido, ferido e sem forças. Jesus, estende tua mão agora. Toca nos pensamentos, nas emoções, no físico, nas finanças, na família. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Restaura essa vida por completo, em todas as áreas. Pai, eu declaro, essa vida está voltando para casa, e haverá festa no céu por esse retorno. Não será mais escrava do pecado, não viverá mais nas trevas, porque hoje o teu amor alcançou esse coração. Em nome de Jesus eu profetizo, nova história, nova mente, nova vida, novo tempo, e tudo para a glória do teu nome. Amém.